E aí galera, tudo bem? Meu nome é Elias, eu sou membro do Laboratório de Empreendedorismo e estudante de Economia na USP. Essa aqui é a primeira videoaula do Empreende Sim. Você sabe o que é empreender? Ou o que é inovar? Bom, eu e a minha amiga Gabi, a gente vai contar mais sobre isso para vocês hoje. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, membro da FEA Social e estudante de Administração na USP. E nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho dos conceitos básicos de empreendedorismo e inovação e os seus tipos. Também vamos explorar mais sobre os conceitos de custo, valor e a importância de entender o problema que vocês querem explorar, o seu cliente e o mercado. São conceitos que vocês com certeza vão usar no desenvolvimento do projeto. Vamos lá? Vamos começar pela inovação. A gente pode entender que inovar é você alterar a forma de algo já existente para criar algo novo. No contexto de mercado, seria você transformar ideias em produtos novos, que são uma versão melhorada do que já se tinha anteriormente e que geram mais valor. A partir dessa definição, a gente tem dois principais tipos de inovação. A primeira delas é a inovação incremental, que melhora algo que já existe. Bom, um exemplo que a gente tem desse tipo de inovação é a comparação entre os carros de hoje com os carros da década de 40, por exemplo. Hoje, os carros são muito mais velozes, eles são muito mais resistentes e muito mais eficientes do que eram naquela época. E esse tipo de transporte continua em constante inovação incremental. E o segundo tipo é a inovação disruptiva, e ela já é diferente, porque ela cria algo absolutamente novo, que destrói aquilo que existia antes para que algo melhor tome o seu lugar. Como exemplo de inovação disruptiva, ainda usando aí o universo da locomoção, a gente tem a própria criação do carro, já que na época que ele foi criado, o transporte mais usado no mundo era a cavalo. O uso de transporte animal deu lugar a um transporte completamente novo, que viria a ser usado no mundo inteiro. Como diz o próprio Henry Ford, o criador da Ford, abre aspas, se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas provavelmente iriam dizer que queriam cavalos mais rápidos. Fecha aspas. Independente de qual inovação seja, o importante é você tentar fazer algo melhor e diferente do que o resto do mundo já faz. Essas inovações estimulam a rápida substituição de tecnologias e estão presentes em diversos tipos de empreendedorismo. Quase todo mundo já ouviu falar de empreendedorismo. Apesar disso, nem sempre a gente sabe falar do que significa, do que se trata, ou até mesmo do que esperar de um empreendedor. Sendo assim, eu vou tentar esclarecer um pouquinho mais esses conceitos para vocês. A gente pode entender o empreendedorismo de diversas formas, porque é algo muito mais cultural do que relacionado a alguma formação acadêmica ou alguma formação prévia. Mas mesmo assim, uma definição mais informal que a gente pode utilizar é a de que empreendedorismo é você mobilizar recursos e esforços para desenvolver uma solução a fim de resolver algum problema. Uma das coisas mais importantes para uma pessoa empreendedora é você saber aprender com os erros e lidar com as dificuldades, como por exemplo, como e quando eu vou abrir empresa, qual produto eu vou vender, como eu vou saber o que o meu cliente quer, mas não é só isso. Existem muitos tipos de empreendedorismo e agora eu vou contar um pouquinho mais para você sobre eles. O tipo mais comum de empreendedorismo é o tradicional. Nele, os empreendedores seguem uma linha em que eles replicam modelos que já foram aplicados em outras empresas e geralmente têm um grau de inovação mais baixo. Um exemplo disso é a Maria, mãe da Clara, e ela é dona de uma padaria, um negócio bem comum e por isso é um empreendimento tradicional. Outro tipo de empreendedorismo é o tecnológico, e um dos casos mais famosos que a gente observa são das startups, empresas ainda em desenvolvimento e que estão buscando construir e aprimorar um modelo de negócio que seja inovador, escalável e repetível. A gente explicou para vocês o que é ser um negócio inovador, mas então, o que é ser escalável e o que é escalabilidade? Sabe o seu José, o pai da Clara? Então, vamos supor que ele seja dono de um carrinho de pipoca. Com um carrinho ele consegue manter o negócio dele ali, mas se ele quiser aumentar o alcance e as vendas dele, ele vai ter que contratar mais funcionários, vai ter que comprar mais carrinhos e vai ter que comprar muito mais matéria-prima. Então, o negócio dele não é escalável. Já o Google, por outro lado, é escalável, porque ele consegue atingir um número ilimitado de usuários sem aumentar custos como funcionários ou aluguel.
Um outro exemplo que a gente tem disso é o Instagram, que em 2010 estava se instalando como uma febre e em 2012, quando ele foi vendido ao Facebook, ele contava com apenas 12 funcionários e mais de 30 milhões de usuários. Voltando para os tipos de empreendedorismo, um outro tipo é o intraempreendedorismo. Nele, o empreendedor é um funcionário pago para promover a inovação em serviços, bens e produtos de uma empresa. A principal diferença dele para um empreendedor tradicional, por exemplo, é que o intraempreendedor não assume os riscos do negócio. Muitas grandes empresas do Brasil e do mundo estão montando setores específicos dentro de suas empresas para fomentar esse tipo de empreendedorismo. E por último, vamos falar de um tipo de empreendedorismo que nem todo mundo conhece, o empreendedorismo social. Você com certeza já ouviu falar de uma ONG, não é mesmo? Então, ela é um exemplo de empreendedorismo social. E um outro exemplo, que é menos conhecido, são os negócios socioambientais. Aí você me pergunta, né? Mas Elias, o que é um negócio socioambiental? E eu logo te explico. Um negócio socioambiental é aquele negócio que tem como foco central a resolução de um problema socioambiental. Ele atua de acordo com a lógica de mercado, ou seja, ele tem que pensar no que a sociedade está de fato disposta a comprar para que ele possa ser financeiramente sustentável. Um exemplo desse tipo de negócio é a For2 Idiomas, uma escola de línguas brasileira que tem como missão democratizar o acesso ao inglês para jovens de baixa renda. O empreendimento existe desde 2012 e conta apenas com professores estrangeiros, conseguindo fornecer um ensino de alta qualidade por um preço acessível para o seu público-alvo. Existem vários tipos de empreendedorismo e eu contei para vocês só alguns deles. Vocês devem ser livres para poder explorar todos e pensar fora da caixa. O mais importante é que quando vocês estejam construindo o negócio de vocês gostem do que estejam fazendo e vejam sentido nisso. Agora que a gente explorou as diferentes formas de empreender e inovar, vamos falar um pouquinho sobre outros dois conceitos, o de valor e de custo. A gente considera que valor é a capacidade de um produto, serviço ou atividade gerar benefício para tangíveis ou intangíveis para a pessoa que está realizando a ação. No caso de uma empresa, ela gera valor quando a relação custo-benefício é maximizada para o cliente. Já o custo, ele é aquilo que a pessoa vai abrir mão para atingir esse valor. Então ele também pode ser tangível ou intangível. Para mostrar essa diferença entre custo e valor, vamos usar um exemplo. A Clara, filha do seu Zé e da Maria, tem um objetivo, que é ir bem na prova. Para isso, ela tem uma necessidade, que é estudar para a prova. O custo que a Clara tem para alcançar esse objetivo e ir bem na prova vai ser estudar ao invés de ficar nas redes sociais. Assim, o valor gerado a partir dessa escolha vai ser tirar uma nota boa. Por isso que é importante que em qualquer tipo de negócio a gente tenha o nosso foco no público-alvo, para a gente poder gerar o maior valor possível. A melhor forma de fazer isso é entender muito bem a dor que o seu cliente sofre e não focar na solução que você quer criar. Nesse sentido, a gente precisa conhecer melhor as dores e as necessidades do nosso cliente, entender o problema em si, para depois pensar numa solução. Fazendo isso, a gente tem uma solução mais personalizada às necessidades do nosso cliente ou do nosso público-alvo e tem a capacidade de gerar mais valor para eles. Um exemplo de como é importante realmente entender o problema para chegar numa solução é o caso do Zeca, filho da Maria e do Zé, que nos últimos tempos não tem conseguido terminar suas lições de casa e por isso suas notas têm caído também. Falando rapidamente com algumas pessoas da escola, ele recebeu o conselho de disponibilizar mais tempo para terminar tudo o que precisava, o que inicialmente parecia a melhor solução. Mas depois de alguns dias, o Zeca ainda não conseguia terminar suas lições e parecia ainda mais cansado com toda essa situação, porque apesar de parecer a solução mais lógica, fez com que o Zeca tivesse que ficar acordado até tarde para tentar completar todas essas tarefas, e acabou frustrando ainda mais porque não conseguia terminá-las. É aí que entra a Clara, que decidiu conversar com o Zeca para entender o problema que ele estava tendo e descobrir o que estava dificultando o aprendizado dele, para só depois pensar numa forma de solucioná-lo. Aí a Clara descobriu que o problema não estava no tempo dedicado às tarefas, e sim no foco que o Zeca tinha durante esse tempo, que foi muito prejudicado com o início de uma construção ao lado de sua casa e o acúmulo de matéria e tarefa gerado no período. A ideia de solução da Clara foi muito simples, uma forma de cancelar o barulho que atrapalhava a concentração de Zeca e uma reorganização de seus estudos. Então a gente viu aqui que a partir de uma postura de empatia e foco no problema sofrido pelo Zeca, a Clara conseguiu criar uma solução personalizada e que realmente solucionava o problema.
Agora, eu convido vocês a pensarem em quais problemas sociais e ambientais vocês veem ao seu redor e como seria a melhor forma de entendê-los e possivelmente solucioná-los. Já na próxima oficina, nós vamos aprender novas ferramentas para entender a fundo o problema e possíveis novos clientes. Bom, pessoal, foi um prazer apresentar essa primeira videoaula aqui e a gente espera que vocês tenham aproveitado também. Agora é a hora de vocês colocarem todo esse conteúdo em prática na primeira oficina com seus tutores. Foi um prazer estar com vocês aqui, um abraço e até a próxima oficina do Empreende Sim. Tchau!